O Império Romano constituiu uma das realizações mais importantes da nossa Europa, embora não seja, naturalmente, um império exclusivamente europeu. Foi um espaço extremamente extenso que se estendeu desde a Grã-Bretanha, com a possível exceção das Highlands da Escócia, até praticamente à zona da Síria, sendo que o limite da expansão justamente nessa zona oriental foi sempre, historicamente, o mundo, chamemos-lhe genericamente, da Pérsia. Esse foi, digamos, o local que, ao longo de séculos, os romanos tentaram conquistar e nunca conseguiram. Do ponto de vista prático, abrangia também todo o norte de África e, no espaço da nossa Europa de hoje, tinha as fronteiras mais ou menos desenhadas pela dupla linha do Danúbio e do Reno. Toda essa realidade não era, contudo, uma realidade fechada, era uma realidade onde penetravam populações vindas de outras paragens e que mantinha, inclusivamente, relações com outros impérios mais distantes, quer a rota da seda, quer a rota das especiarias asiáticas que chegavam até ao Império Romano. Era também um mundo que comunicava a norte, por exemplo, com o Báltico, de onde chegavam madeiras e onde chegava o âmbar, apreciado na produção de joalharia. Era, portanto, um mundo vasto, mas com relações que transcendiam o espaço do Império propriamente dito. Daí que muitas vezes se utiliza também hoje em dia a designação da globalização para falar do Império Romano, embora, claro, é uma globalização relativa à escala do nosso mundo atual, na medida em que as Américas estavam excluídas, assim como estava excluída boa parte da África Austral e da Austrália. Portanto, não era exatamente o mundo global como hoje o entendemos. Uma das chaves para a compreensão de por que razão o Império Romano foi um império tão vasto e tão longevo tem a ver com o seu caráter inclusivo. O Império Romano era efetivamente inclusivo, tão inclusivo que logo no século I, apareceram ou foram alçados ao comando do Império os primeiros provinciais, ou seja, os primeiros indivíduos nascidos nas províncias do Império. Todos os distintos territórios estavam mais ou menos em regime de autogoverno. No fundo, a única coisa que tinham que fazer, digamos assim, era cumprir a lei e pagar os impostos, que era, no fundo, aquilo que Roma lhes pedia, para além, obviamente, da utilização de toda uma série bastante variada e diversificada de recursos disponíveis.